Deus abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós estamos para dar sequência à série que nós estamos pregando com os nomes compostos redentivos de Jeová. Nós já falamos sobre Jeová Jireh e também sobre Jeová Nissi, que é o Senhor que é a nossa bandeira. Jeová Jireh é o Senhor proverá. Hoje nós vamos falar sobre Jeová Rafá, aquele que cura as enfermidades. Para isso, nós vamos ler um texto da palavra de Isaías 53, que é um texto conhecido, versículo 4, que diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Muito bem, para nós falarmos deste assunto, nós temos que entender uma coisa em primeiro lugar. O sacrifício de Jesus no Calvário veio de duas formas, para duas coisas. Aquele sangue derramado, ele proveu para nós o perdão dos pecados. Todos nós sabemos disso. Mas não foi só isso. Também aquele sangue derramado foi para curar as enfermidades. Então, nós não podemos desassociar essas duas obras do Calvário: a salvação da alma e a cura da enfermidade. Isso nós devemos ter em mente. Agora, nós sabemos que Deus é um Deus que tem atributos com Ele. E aqueles atributos que temos, como nós, seres humanos, também temos atributos. Deus também tem os seus atributos. E esses atributos de Deus precisavam ser conhecidos. Ele queria manifestar os seus atributos. Mas nós lemos na mensagem, que cremos que é a mensagem da hora, por exemplo, a mensagem da semente da serpente, no parágrafo 67 diz assim: quando ele era um salvador, se ali nunca houvesse um pecador, ele nunca teria sido salvador. O atributo dentro dele não poderia ser tirado. Quer dizer que dentro deste Deus soberano havia um atributo de salvador. Mas como ele ia mostrar esse atributo se não tivesse ninguém perdido? Por isso que o plano da redenção, ele foi estabelecido antes da fundação do mundo e Deus não foi pego de surpresa. Ele sabia que ia criar aquele ser, né? Aquele homem, e ele ia cair. Deus já sabia disso. Mas por que Deus permitiu? É porque ele queria mostrar o seu atributo de salvador. Porque se não houvesse ninguém perdido, eu repito, jamais iríamos conhecer um salvador, este atributo tão poderoso de Deus. Mas vamos mais adiante. Como ele se tornou um curador? Porque ele permitiu que a enfermidade viesse. Para quê? Para que ele pudesse se mostrar um curador. E ele era um curador. Aquilo estava dentro dele. Como ele alguma vez seria conhecido? Como poderia o seu atributo alguma vez operar? Como ele alguma vez poderia ser curador se nunca houvesse uma enfermidade? Ele teve que permitir a enfermidade para que isso pudesse extrair dele o seu atributo de curador. Então você vê que a obra de Deus nesse sentido é uma obra maravilhosa. Agora, veja bem, o que dá origem à doença? Nós sabemos também por esta mensagem que a doença se manifesta, diz assim, na mensagem de demonologia, estado físico. Mas agora, o que dá início à doença? Agora, em primeiro lugar, isso é um espírito, antes de se tornar uma doença. Exatamente como você era um espírito antes de se tornar um ser humano. Então, nós sabemos que toda doença é um espírito. Agora, Deus não é o autor da doença. Pelo contrário, ele é o autor da cura. E como é que isto apareceu?
Na mensagem doenças e aflições, nós encontramos: doenças e aflições são todos os resultados do pecado. Talvez não seja em sua vida, mas na vida talvez de alguém antes de você. Porque você lembra daquele cego do capítulo 9 de João, que ele era um cego de nascença? Os discípulos, quando olharam para ele, Jesus olhou, eles ficaram condoídos daquele homem, da situação que ele estava. E eles perguntaram: Senhor, por que ele está assim? Foi ele que pecou ou os seus pais para que ele esteja cego? Então eles tinham ciência de que uma enfermidade pode ser originada de um problema que vem na árvore genealógica. Um problema que talvez viesse do seu pai, ou quem sabe do seu avô, ou de alguém acima dele. E Jesus teve que dizer: não, este caso é diferente. Não foi por isto, nem ele nem seus pais pecaram, mas para que nele se manifestassem as obras de Deus. Então, o diabo é o autor das doenças e aflições. Antes de termos qualquer diabo, não tínhamos enfermidades ou aflições, mas quando Satanás chegou, ele trouxe consigo as enfermidades e as aflições. Por isso que Deus coloca a cura da enfermidade associada a algumas coisas importantes. Se você lê em Êxodo capítulo 15, que é um versículo que sempre eu leio para a igreja, capítulo 15, versículo 26, você encontra uma palavra de Deus da seguinte forma, preste bem atenção. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, olha como Deus coloca as condições. Vou repetir: se fizeres o que é reto diante de seus olhos, se atento ouvires a voz do teu Deus, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Há tantas vezes que nos referimos às enfermidades como bênçãos, mas eu nunca pude pensar que Deus pudesse obter uma bênção de uma pessoa enferma. Veja, a não ser que fosse um pecador levando-o para Deus, ou um filho desobediente, trazendo de volta para se reconciliar com seu pai. Às vezes Deus usa a enfermidade com este propósito, para um filho desobediente, para um pecador que ele quer trazer. Porém, as enfermidades são os resultados do diabo. Hoje nós temos os melhores médicos que já tivemos. Nós temos a melhor ciência médica, os melhores hospitais que já possuímos e mais enfermidades do que já tivemos. Quanto mais cresce a ciência, quanto mais cresce a tecnologia, quanto mais descobertas a ciência vai fazendo a respeito de enfermidades, mais enfermidades também vão aparecendo. Isto é uma verdade. E no dia, quando temos a melhor ciência médica que já tivemos, eles estão constantemente construindo instituições para os incuráveis. Exatamente quando temos o melhor trabalho científico nas aflições e doenças que já tivemos, construímos instituições anualmente para os incuráveis. Isto é uma realidade. Muito bem, mas como foi que Deus tratou as enfermidades? Você tem que saber isso pela Bíblia, que Jesus chamou enfermidades de demônios. Pense bem, em Lucas 13, versículo 10, nós encontramos um exemplo clássico disso, de uma mulher que estava na sinagoga. Lucas capítulo 13, eu vou ler para você versículo 10. E ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e ela andava curvada. Quem olhasse para ela dizia: coitada, está com um problema de coluna. Sim, porque ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, ele disse à multidão: 6 dias há
em que é necessário trabalhar? Nestes, pois, vinde para serdes curado, e não no dia de sábado. E respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, cada um de vós, o seu boi ou jumento, hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Olha só como Jesus colocou a situação. Se as pessoas que olhavam de fora sem discernimento diziam é um simples problema de coluna, Jesus disse que era um demônio que estava sobre aquela mulher, que a mantinha presa e a fazia andar encurvada daquele jeito. Então você vê que Jesus, ele deixou claramente para nós isto, chamando a enfermidade de demônio. Então cada enfermidade que há é um espírito que está ali atingindo aquela pessoa. E isto nós temos que ter esta ciência destas coisas. Se nós estamos falando disto e com a ciência que nós temos, nós devemos agora pensar que o Calvário ele veio trazer justamente a solução para este problema. Porque Jesus Cristo morreu para resolver o problema do pecado e, consequentemente, se o diabo trouxe o pecado e se ele trouxe a enfermidade, o Calvário também veio para dar solução para a enfermidade. O mesmo sangue, eu repito, que foi para a minha salvação, é o mesmo sangue que vem para curar a enfermidade. E Jesus é aquele que cura. O médico não pode curar ninguém, ele ajuda. Porque o que ele pode fazer? Ele pode cortar para fazer uma cirurgia. Mas quem é que coloca as coisas no lugar? Quem é que faz cicatrizar? Quem que faz as coisas voltarem ao normal? É só Deus que pode fazer isso. O médico pode juntar um osso que quebrou e ele pode amarrar ali e fazer todos os seus procedimentos. Mas quem cola aquilo é Deus novamente. Porque Deus é que é o autor da solução para todos esses problemas. O remédio que toma não cura ninguém. É Deus é que cura. O diabo não pode curar ninguém também. Ele não tem autorização para fazer isso. Ele só traz enfermidade. O único curador que existe no universo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Agora, vamos analisar outro ponto aqui. Se alguém for curado, alguém diz, as curas são duradouras? Tem uma pergunta. A cura que vem é duradoura? Eu tenho uma coisa para lhe dizer, conforme o profeta desta era. Elas duram enquanto durar a sua fé. Mas quando a fé falha, então sua cura falhará. Você diria que cada pessoa que vai ao altar e se converte seria cristã em todos os seus dias? Bem, ela poderia ser esta noite um filho de Deus e amanhã ser um filho do diabo. Pode. Sim, é quando ela perde a fé em Deus, aquilo o envia de volta. Isso é verdade. Então, relacionado com a cura, você recebe a cura, mas você tem que continuar tendo fé. O Senhor me curou, isso está longe de mim, e esta enfermidade foi embora, e você mantém a sua fé. É aqui quando muitas pessoas perdem a sua cura, porque às vezes eles vão lá na frente, eles creem, o pastor ora, e a enfermidade sai, mas quando eles voltam dali e vão embora, aqueles sintomas ainda estão lá, porque muitas vezes, vamos falar como questão do câncer. O profeta nos ensinou a respeito disso. O câncer é uma vida que está sendo formada dentro da pessoa para tirar a vida dela. É um outro corpo sendo formado. Ali, então, é um corpo que está ali dentro para prejuízo, para matar aquela pessoa. Mas veja bem, quando a oração é feita e a fé é colocada em evidência, a vida daquele tumor ou a vida daquele corpo, ela sai dele. E você sabe que toda vez que a vida sai de um determinado corpo, há um processo. Por exemplo, um cachorro, ele é atropelado na rua e ele fica ali morto e ele passa ali. E a gente passa lá e vê ali. Daqui a pouco, ele começa a inchar. Você sabe, ele incha, porque há uma transformação naquele corpo. Isto é verdade. Primeiro ele incha e depois ele explode ali e vai se desfazendo. Assim acontece quando a vida sai de um câncer, por exemplo, dentro de uma pessoa.
Quando a vida sai, há uma transformação, aquele corpo começa a se desfazer e talvez ele incha. E quando ele incha, o nosso corpo começa a ver que ali há alguma coisa estranha e ele começa a reagir. Pode ser que dê febre, pode ser que a pessoa se sinta mal, mas não é que está havendo um prejuízo ali, é que aquela vida está se desfazendo ali dentro. E quando ele vê e sente aqueles sintomas, ele diz, eu acho que eu não fui curado. Quando ele diz, eu acho que eu não fui curado, a vida volta de novo àquele corpo estranho, aquele tumor, e aquilo passa a viver novamente por causa da falta de fé das pessoas. Por isso que quando orarem por você, você tem que manter a sua fé dizendo, não importa se a dor está aqui, não importa que os sintomas ainda existam, mas eu fui curada pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, a sua fé e a sua confissão fazem com que aquilo nunca mais retorne ao seu corpo. E se aquilo estava ali dentro e se desfazendo, você mantenha a sua fé, porque daqui a pouco tudo voltará ao normal. É assim que é a operação divina, que nós temos que ensinar as pessoas para que elas mantenham a sua cura em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu creio que você, que é um homem de fé, ou uma mulher de fé, ou um cristão de fé, você sabe no Deus que você está crendo, que Ele é o Todo-Poderoso. Agora pense bem, o que o Senhor Jesus muitas vezes permite, o que Deus permite para nós, é que muitas vezes os seus servos cheguem até o último passo. Então ele entra em cena. Às vezes você está enfermo e pede, e ele está ali. Ele sabe do que você precisa, mas ele está esperando para ver que atitude você vai tomar. Porque muitas vezes o que é que acontece? Deus não enferma os seus filhos, mas ele permite que enfermidades venham. Para quê? Para algum propósito. Porque todo filho que vem para Deus, não esqueça, ele tem que ser provado, ele tem que ser testado para Deus ver o que é que está no seu coração, se você continua amando a Ele ou não. Muitas vezes as enfermidades são para isso, para um teste ou para nos aperfeiçoar. O certo é que quando Deus permite, algum propósito Ele tem através disso. E nós temos que ter esta conscientização, esta ciência. Você vê que a mulher do fluxo de sangue, que a Bíblia conta sobre ela, ela foi até o limite. Ela já tinha gasto todo o seu dinheiro. Ela já tinha despendido de todos os seus recursos com médicos. E a Bíblia diz, cada vez ela ia de mal a pior. E agora ela já estava sem recurso. Agora ela já não tinha mais condições de continuar se tratando. Agora ela estava talvez esperando, a qualquer momento eu vou perecer, eu vou morrer com este problema, porque eu não tenho como mais me tratar, não tenho mais recursos para isto. Mas ela teve a felicidade daquele dia de Jesus passar por aquela cidade. E quando ela soube que Jesus passou, ela enfrentou muitas coisas para chegar até Jesus. Primeiro, toda mulher que tinha um fluxo de sangue não podia sair na rua. Ela não podia se misturar com as outras pessoas, porque ela era considerada impura. Isso está no Velho Testamento. E você sabe que a Bíblia era bem clara sobre isso. Ela tinha que ficar confinada em casa. Então foi o primeiro obstáculo que ela teve que transpor, era sair de casa, porque ela creu, ela disse, eu não tenho mais recurso, mas se Jesus está aí, eu sei que Ele é o curador, eu vou até o encontro dEle, não importa o que aconteça comigo, mas eu vou chegar até Ele. E ela saiu de casa, foi o primeiro obstáculo para ela transpor. O segundo é que ela não podia se apresentar perante as pessoas, senão ela seria identificada e fatalmente ela seria apedrejada. Foi por isso que ela colocou aquele propósito, eu vou por trás, entre a multidão e vou chegar por trás dele, mas eu tenho certeza que se eu tocar na orla de suas vestes, eu ficarei curada. Foi por isso que ela entrou por entre a multidão, saiu apertando daqui e dali e saiu empurrando um e outro até que ela conseguiu com muita dificuldade chegar até Jesus. Não foi fácil para aquela mulher, não foi fácil enfrentar aquela situação, ela teve que encarar muitos problemas, mas ela chegou com fé e tocou na orla de suas vestes. Ela tocou com tanta fé que a virtude que estava em Jesus saiu dele e passou para ela, e Jesus sentiu. Nós sabemos por esta mensagem que Jesus sentiu até fraco, talvez até com um pouco de dor de cabeça, talvez ele sentou em algum lugar para recompor, porque ele disse, alguém me tocou. Os discípulos não entenderam, como muita gente não entende.
E eles disseram: Senhor, a multidão aqui é grande, todo mundo te aperta, o Senhor faz uma pergunta dessa, quem te tocou? Parece que a pergunta é descabida. Jesus disse: não, alguém me tocou de maneira diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. E a mulher estava ali, ela sentiu que foi curada na mesma hora, e ela não podia mais se esconder, e ela teve que se identificar e dizer: fui eu, Senhor. Jesus disse: filha, volte em paz para sua casa, a tua fé te salvou. Isto significa que aquela mulher estava no limite, já não tinha mais condições. Talvez você esteja no limite, talvez você esteja sofrendo com um problema, talvez você diga: eu não tenho, já procurei muitos recursos, já fui ao médico, já tentei isto, já tentei aquilo, já fiz isso e aquilo e ainda não consegui solução, estou indo também de mal a pior e as coisas parecem que não fluem para mim. Eu quero te dizer, o mesmo Jesus que estava ali naqueles dias palmilhando aquelas terras da Judeia, hoje ele está aqui e perto de você, mais perto do que você imagina. Seu poder não diminuiu, seu poder não foi alterado. Ele ainda é o mesmo ontem, hoje, eternamente, com o mesmo poder. O mesmo sangue que foi derramado há 2000 anos atrás ainda tem a mesma eficácia hoje para repreender o mal e tirar a enfermidade que está sobre você. Basta que você creia, como aquela mulher creu. Ele é poderoso para fazer isto. E agora eu vou encerrar com este parágrafo da mensagem, coisas que hão de ser. Agora sabemos que nesta vida existe toda espécie de maldades. Portanto, a vida que está por vir não terá isto. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Nesta aqui existe cobiça, enfermidade, morte. Por que é assim? Não é um hospital que ele foi preparar. Não, Deus não foi preparar um grande hospital para levar seus filhos doentes para lá, para que ele possa tratar deles. Não! Este mundo aqui é um hospital de pestilentos. Sim, é verdade, porque estamos aqui sujeitos a todas estas coisas. Quantos aqui sabem o que é hospital de pestilento? Claro, bem, é nisso que vocês estão vivendo. Hospital para pestilento, você vê este vírus. O mundo todo teve que se dobrar ante um vírus, porque nós estamos sujeitos a isso enquanto estivermos ligados a esta dimensão, enquanto estivermos ligados a este corpo terreno, que é falível. Não foi um hospital que ele foi preparar uma cidade, um lugar onde a enfermidade não chega, onde o problema não chega, onde não tem nenhum tipo de mal, não tem câncer e nem a morte chegará até lá. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Bem, isto é simplesmente o que o pecado tem feito para conosco. Nos colocou neste hospital para pestilentos terrenos. Eles não permitem a entrada de ninguém no hospital para pestilentos, porque ali existe toda espécie de micróbios pelo ar, e as pessoas apanham esses micróbios e se contaminam, e o pecado nos trouxe para a casa de peste de Satanás. É como nós vamos às vezes visitar as pessoas hoje no hospital, não deixa entrar, porque pode pegar este vírus, mas ele não foi preparar um hospital para nós, ele foi preparar uma cidade, onde esse vírus não entrará, onde a bactéria não entrará, onde os fungos não entrarão. Sim, é lá que nós estamos rumando para aquela cidade, para aquele lugar, e a nossa maior esperança é chegar até ali. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou fazendo esta gravação para você, para dizer para você que este mesmo Jesus ainda continua o mesmo Deus, o Todo-Poderoso. Ele ainda é Jeová Rafá, o Senhor que sara qualquer enfermidade. Se Ele permitiu você ficar enfermo, é que Ele quer mostrar o seu atributo de curador para você. Este atributo está nele, mas se não tiver ninguém doente, como Ele vai mostrar isto? Sim, deixa Ele mostrar na sua vida, deixa Ele mostrar isso na sua casa, deixa Ele mostrar isso no meio da sua família. Creia de todo o coração, confie no Senhor, Ele quer ver a sua fé, porque eu quero lhe dizer uma coisa, o que Ele exige ainda é a mesma coisa. Se Ele curou a primeira pessoa de uma mesma maneira, Ele exigiu fé, Ele não vai mudar a sua maneira. O que Ele exige ainda hoje, ainda é a mesma coisa, a fé em sua palavra, e é o que nós temos que ter. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E eu encerro dizendo, Deus nos deu um talão de cheques assinado, aleluia, assinado, Senhor Jesus Cristo, e Ele nos deu e entregou um para você também. Agora você precisa do que? De cura? Preencha o cheque, porque lá no banco de Deus o fundo tem, não é um banco sem fundo, tem muito fundo, tem muito poder, tem muita cura, tem muita vitória, tem muita bênção para você. Vamos orar juntos. Senhor nosso Deus e Pai,
eu oro ao Senhor nesta hora e abençoando a vida deste irmão e a vida desta irmã. Talvez eu esteja pregando para alguém que está necessitado, precisando nesta área, está precisando que o Senhor manifeste para ele o seu atributo de curador, de Jeová Rafá. E se está no Senhor, são os nomes redentivos de Deus, faz parte dos seus nomes redentivos, das bênçãos do Calvário. O que o Calvário trouxe para este irmão foi o perdão dos pecados. Eu creio que este irmão, esta irmã que está orando aí comigo agora, ele tem certeza no seu coração de que os seus pecados são perdoados. Ele tem certeza no seu coração que o Senhor perdoou ele de todo o mal e o salvou como um filho. Mas não é só isso. Se ele tem certeza que o Senhor perdoou os seus pecados, ele tem que ter esta mesma certeza que o Senhor cura as suas enfermidades, que este mal que está sobre ele ou sobre ela desapareça agora em nome de Jesus. Porque disse o profeta: o diabo veio para enfermar, mas sobre o Senhor, sobre esta noiva que existe nesta terra, há uma comissão para expulsar qualquer enfermidade. Quem deu esta comissão foi o Senhor, e nós temos esta comissão dada por Jesus, quando ele disse: e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Sim, Senhor, foi o Senhor que disse isso, e o Senhor garante a sua palavra, que venha esta cura, que este mal saia em nome de Jesus, e este irmão, esta irmã seja abençoado, curado, para a glória e honra do nome do Senhor nosso Deus. Nós te louvamos e agradecemos pela tua vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você ricamente e grandiosamente. Amém.